Então, para finalizarmos aqui essa parte do configurador, nós vamos tratar agora dos arquivos ini, no caso o arquivo auxiliar e o arquivo de conexão. Tá? Eu vou abrir esses dois arquivos que estão na pasta configurador, o arquivo auxiliar e o arquivo conexão ini. O arquivo conexão ele tem 3 seções: sgbd, importa e SFs. O arquivo auxiliar tem SF, MD5, estabelecimento, software house, funcionalidades, parâmetros para não concomitância, aplicativos especiais, critérios por unidade federada, requisito 22 e requisito 26 do PAF-SF. Perfeito. Esses dados eles serão carregados aqui, tá? Vamos então executar a aplicação. Ele não carregou os dados aqui do arquivo auxiliar, né? Pedi para recarregar aqui agora, provavelmente foi aquele errinho de inteiro ali, tá certo? Então quando eu clico aqui, ó, em recarregar dados do arquivo auxiliar, ele já pega para mim a série da SF. Aqui são os dados do SF, tá? Então ele pegou a série diretamente daqui do emulador, né, e pegou o grande total daqui do emulador, tá certo? Daí ele já pegou esse grande total e gravou aqui, ó, na seção SF GT, seção SF do arquivo auxiliar GT, ele vai gravar o grande total aqui criptografado, tá? As 3 séries ele vai gravar aqui, né? Sendo que essa primeira é a série que eu estou utilizando nessa máquina, tá? Você pode tirar essas outras 2 séries aqui, se você não está usando, não tem problema nenhum retirar, ok? O MD5 dos arquivos é o que ele está salvando aqui, ó. Ok? Aqui é o hash do MD5 dos arquivos, e aqui é o dado criptografado. É esse hash criptografado que fica aqui, tá? Os dados do estabelecimento, CNPJ, registra pré-venda e imprime DAV, fica aqui, ó. Os dados da software house, CNPJ, o nome do PAF, MD5 do principal executável, ficam aqui. Os demais parâmetros, funcionalidades, tipo de funcionamento, standalone, tá aqui, ó. Tá? Funcionalidade 2 é comercializável, tá aqui. 3, integração do PAF-SF, balcão, tá aqui. Parâmetros para não concomitância, tem pré-venda? Sim. Tem DAV por SF? Sim. Tem DAV por impressora não fiscal? Sim. DAV por SF? Não. Nós não temos DAV por SF, então já vamos alterar isso daqui, ó. Esse segundo parâmetro, tá? Tem DAV por impressora não fiscal? Sim. Tem DAV OS? Não. Critérios por unidade federada, já é esse carinha aqui, ó. Requisito 28, tela de consulta de preço? Sim. Totalização de valores da lista? Não. Transformação das informações em pré-venda? Não. Transformação das informações em DAV? Também não. Aplicativos especiais, esse aqui, ó. Tabela de índice técnico de produção? Sim. Posto revendedor de combustível? Não. Bar e restaurantes? Não. Bar e restaurantes? Não. Farmácia? Não. Oficina de conserto? Não. Transporte de passageiros? Não. Tá? Daí nós vemos aqui para o requisito 22, esse cara aqui. Não coincidência GTSF versus arquivo criptografado? Não. Recompõe o valor do GT arquivo criptografado? Não. E o requisito 26, impedir registro de venda com valor zero negativo? Sim. Tá? Então eu vou salvar o arquivo auxiliar. E aqui ele já armazenou todas as informações para mim. Posso recarregar de novo os dados aqui. Uma coisa que eu não estou gostando são essas 3 SFs aqui, tá? Então eu já vou tirar diretamente daqui, ó, do arquivo auxiliar. Agora veio só uma. Quando eu deixei apenas uma aqui, ele deveria ter armazenado apenas ela, né? É uma coisa que nós devemos trabalhar isso daí, tá? Vou salvar de novo no arquivo auxiliar. Aí está. Ok? Perfeito. Isso é o arquivo auxiliar. Aí eu tenho uma outra guia aqui chamada conexão. Essa guia conexão é essa aqui, ó. Tá? Que não precisa ter nada criptografado, né?
Então, SGBD. Qual é o banco que eu estou usando? MySQL. Qual é o banco do balcão? MySQL. Onde é a pasta que o integrador vai ficar pegando os arquivos, né? Vai ser na pasta c2.c2ti pafcf. Nesse caso aqui, o meu integrador vai rodar na mesma máquina local, tá? Isso só acontece se a empresa tiver um computador apenas, né? O ideal é que o integrador ele fique rodando lá no servidor, tá? Ou em alguma outra máquina da rede que tenha o Windows, ok? Se fosse assim, nós colocaríamos aqui o endereço da rede e essa pasta compartilhada, né? A pasta tem que ser compartilhada com permissão para leitura e escrita para as demais máquinas, né? Porque cada caixa vai ficar gravando seus arquivos e depois vai jogar nessa pasta. O integrador fica lendo de vez em quando lá, né? Tem um timer que ele fica lendo e ele vai ficar atualizando esses arquivos aí. Beleza? Mas o integrador a gente vai ver depois, né? SCFs, quantidade de SCFs 1 e o ID da empresa 1, né? Vai ser gravado aí também nesse arquivo de conexão, tá? Quando eu peço para salvar o arquivo auxiliar, a gente pode até mudar o nome desse botão, ele vai salvar tanto o arquivo auxiliar quanto o arquivo de conexão, tá? Então podemos colocar aqui salvar arquivos ini, né? Ficaria mais interessante. Depois que eu faço isso aí, eu pego esses dois arquivos, copio, colo na pasta paf e executo meu paf. Já tem um movimento aberto, balança não conectado ou desligado, tudo bem, né? E já posso vender. Olha aí, pedindo o CPF do cliente toda vez. Tá? Vou finalizar. Tá funcionando o meu PAF, tá? Não gostei desse lance de ficar pedindo o CPF do cliente toda vez. Vou no configurador, abro, já descobri que mensagem é essa daí. E parece que é na hora de ele carregar os dados do arquivo auxiliar, tá? Recarrega os dados do arquivo auxiliar, né? Na verdade não é nem aqui, né? É aqui em diversos, ó. CPF na abertura? Não. Não quero CPF na abertura. Tá? Daí eu pego o arquivo. Não precisa nem pegar o arquivo auxiliar, né? Isso é gravado diretamente na configuração, tá? Isso não tem nada a ver com o arquivo auxiliar, não. Então quando eu for vender agora, agora sim, ele não pediu o dado do cliente, vendi, finalizei, minha venda saiu aqui tranquilamente, normalmente, tá? Agora vamos tentar descobrir o que é aquela mensagem de erro que está aparecendo, né? No valor inteiro com problema lá. É no carregar o arquivo auxiliar. Nós vamos colocar um breakpoint bem aqui para debuggarmos a aplicação. Antes disso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tem a ver com o nosso formulário de login. Lá no formulário de login a gente sempre põe José123, né? Esse login aqui ele está sendo verificado com essa função verifica login. Essa função verifica login está dentro da biblioteca, tá? E o que é que essa função verifica login está fazendo? Ela está simplesmente verificando se o login é José e se a senha é 123. Por isso que a gente sempre põe José123. Se a gente colocar 1 aqui, então colocando 1 lá vai funcionar. O ideal é você ter aqui o mesmo tratamento de login que nós fizemos lá, ou para o PAF ou para a mini retaguarda, tá? Para ficar uma coisa, não ficar estático, né? Não ficar valores estáticos, a pessoa loga nessa tela de configuração de acordo com o nível de acesso que ela tiver. Se bem que como é um configurador, né? Onde é que vão estar esses dados de login? No banco de dados do usuário? Não vai ser, né? Então você tem que pensar bem como é que você vai fazer essa telinha de login para o teu configurador aí. Nós podemos até trocar algumas ideias
no EAD em relação a isso, tá? Então vamos lá, verificar que erro é esse de inteiro que está dando aí ao carregar o arquivo auxiliar. Dessa vez. Já apareceu o erro. Ah, não é no arquivo auxiliar não, tá? Vai ser nesse pega NFE configuração que eu já vou até comentar, ok? Esse NFE configuração ele não deveria estar aí não, tá? Esse NFE configuração, como eu já mencionei, ele deve ser colocado lá na mini retaguarda, no ERP, tá? Não nesse configurador do PAF. Então agora sim, vamos executar. Pronto, não ocorreu erro nenhum, né? Tá aí o nosso arquivo auxiliar carregado, arquivo de conexão também carregado, tá? Tá aí o nosso configurador funcionando. É claro que ele precisa de melhorias, né? Precisa ser melhor trabalhado para ficar prontinho para produção, mas ele está bem próximo disso, ok? Na próxima aula nós vamos falar, né, aprender como é que funciona o integrador.